Muito bem, eu queria falar aqui de 3 vereadores que fizeram história em Marília e de formas diferenciadas. E os 3, lastimavelmente, falecidos. Em primeiro lugar, o Marília inaugurou um novo bairro de 800 casas, agora semana passada, inclusive com a presença do governador Tarcísio de Freitas, e por um projeto do vereador e ex-presidente da Câmara, Eduardo Nascimento, o novo bairro passa a se chamar Vereador Ivan Negão, que infelizmente faleceu prematuramente há quase 3 anos, enquanto era vereador. Cumpriu um primeiro mandato e os primeiros 2 anos com galhardia no mandato anterior e merecidamente empresta seu nome para o novo bairro popular de Marília. Qual que é a diferença desse vereador que lastimavelmente faleceu prematuramente? A diferença é que ele era um líder popular, chegou à Câmara como líder popular, como líder de massas, das periferias, e fez história com decência, fez história defendendo as boas causas. Então, Ivan Negão, nada mais justo do que emprestar o seu nome nessa justa homenagem do vereador e ex-presidente da Câmara, Eduardo Nascimento. A outra referência que eu vou fazer tem conexão. Na semana passada também faleceu Aldo Pedro Cornelian, um gentleman, um maçom de primeira ordem, um farmacêutico que viveu 70 anos dedicados à arte de cuidar das pessoas. Porque a arte é um dom, é uma vocação. Aldo Pedro Cornelian foi vereador em Quintana e foi vereador aqui em Marília de 1983 a 1989. Ele foi vereador junto com Armando Raineri, que faleceu neste dia 1º. Armando Raineri e Aldo Cornelian foram vereadores de 1983 a 1989. Numa Câmara que fazia, junto com Avamor Berlanga Barbosa, advogado renomado de Marília, os 3, inclusive, eram chamados de trio ternura, porque eles faziam oposição ao então governo, primeiro mandato de José Abelardo Guimarães Camarinha. Por coincidência, esse jornalista trabalhava de 1983 a 1989 no jornal Correio de Marília. Eu já era repórter, eu cobria as áreas de polícia e política. Me lembro bem que nós fazíamos sempre a cobertura, seja da administração, da gestão Abelardo Camarinha. Foi um primeiro mandato bom, razoável, e revolucionou, porque tínhamos saído da ditadura militar, entrou o Abelardo Camarinha com o MDB, um dos prefeitos mais jovens do Brasil, à época tinha 30 anos, fez uma votação de mais de 50% dos votos, mas na Câmara tinha o Aldo Pedro Cornelian, Armando Raineri, que faleceu hoje, Aldo Pedro Cornelian, que faleceu na semana passada. 2 grandes vereadores, 2 grandes figuras políticas, figuras do bem, figuras que lutavam pelas boas causas, junto com o Avamor Berlanga Barbosa. Então, a cidade tem que lembrar dessas pessoas que não sujaram as mãos com corrupção, que não se venderam para o poder, que não abaixaram a cabeça para o coronelismo, que não se renderam em nenhum momento, em nenhuma discussão. E eu fui testemunha do mandato
dos dois vereadores, como fui testemunha do mandato do Ivan Negão também, embora um mandato curto. Fui muito testemunha, porque a cidade de Marília, na década de 80, passou por uma grande transformação de progresso, de desenvolvimento. E Aldo Pedro Cornelian, que faleceu a semana passada, aos 96 anos, era uma figura cheia de galhardias, merecidas, cheia de boa vida, aquele sorriso e aquela vontade de conversar com o povo. Sempre foi uma pessoa do bem. Foi candidato a vereador, foi candidato até a prefeito de Marília, foi batalhador nas boas causas, nas causas de lutas populares, foi filiado ao PT, foi filiado ao MDB, mas o seu partido era o bem comum, o seu partido era o bem coletivo, o seu partido era Marília, que ele amou muito, como fez também o Armando Biava, que teve, o Armando Biava também, confundiu os Armando Biava, outra figuríssima, muito meu amigo, prefeito, grandes mandatos, vice-prefeito, que aliás o Armando Biava era o vice-prefeito do Abelardo Camarinha, e tinha uma rusga, tanto é que o Abelardo Camarinha, quando foi viajar, o Armando Biava para Hiroshima, em 1985, o Armando Biava assumiu e fez lá, né, o seu tempo, quase um mês de mandato, e revolucionou com as informações. Mas o Armando Raineri, que foi vereador, junto com Aldo Cornelian, junto com o Avamor, formava o trio Ternura. E o Armando Raineri, da família Raineri, do então Pastifício Raineri, da Melhoramentos, o Armando Raineri viveu a cidade, viveu intensamente, outra figura do bem, criaram as suas famílias aqui, filhos, netos, pessoas do bem, pais, enfim, nós temos que registrar quando há o passamento de pessoas que contribuíram para a cidade de Marília. Todos contribuem. Eu sou daquela opinião que não são só essas personalidades políticas, ou da vida pública, ou personalidades de artistas, ou jornalistas, etc. Até mesmo contribuem com a cidade. O pedreiro que falece, de repente, no bairro mais equidistante, o serralheiro, o metalúrgico, o gerente de banco, o médico. Nós formamos uma comunidade. As comunidades e as cidades são formadas por homens, mulheres que dão a vida, que constroem as suas famílias, constroem as riquezas, constroem as boas relações e vão fazendo com que cada vez mais nós possamos estar melhores. E cada vez mais tendo resistência para enfrentar os problemas, porque sabemos que o nosso dia a dia, os problemas são solucionados e novas possibilidades, e novas tendências, e novas dificuldades, e novos desarranjos fazem parte da nossa vida. Então o que nós temos que fazer é reconhecer aquilo que vai sendo construído ao longo da história. E ao longo da história política de Marília, nós temos que destacar aqui e deixar as nossas homenagens para o Ivan Negão, batizado com o seu nome, esse novo núcleo na Zona Norte, pelas mãos e sempre generosas ideias do Eduardo Nascimento, e também agora o passamento, neste dia 1º de julho de 2025, do Armando Raineri, e na semana passada a morte do farmacêutico, ex-vereador Aldo Pedro Cornelian. Como citei até aqui, o Armando Biava, que também ele já tinha sido prefeito no final da década de 60,
e depois foi vice-candidato e ganhou a eleição e foi vice-prefeito no mesmo mandato de 83 a 89, o primeiro mandato de Abelardo Camarinha. E o que nós temos então? Temos que fazer jus. E na época, o Armando Raineri, o Aldo Pedro Cornelian e o Avamor, os três As, o trio Ternura. E, aliás, eu tenho até aqui uma história. O Avamor, numa das idas à sede do Correio de Marília, então na Rua Bahia 374, para dar entrevista, ele virou para mim e para a repórter Márcia de Oliveira, e eu guardei aquilo, e depois ele repetiu várias vezes: Zé Ursílio e Márcia de Oliveira, vocês são iguais os Tupamaros, porque eu e a Márcia fazíamos uma parceria e já éramos jornalistas investigativos. Em 1986, nós fizemos duas séries de reportagens sobre a fome e desnutrição, que ganhamos inclusive simpósios, contribuímos muito, e uma campanha, porque na época a Câmara reajustou os salários dos vereadores em 100%. Nós fizemos uma mega campanha na cidade. E o Avamor, o Aldo e o Armando Raineri foram contra o reajuste, eles ficaram do nosso lado. E eles falavam assim: Zé Ursílio e Márcia de Oliveira, vocês são iguais os Tupamaros. Quem que era o Tupamaro? Que foi outra morte que acho que há 60 dias, do José Mojica, era o líder dos Tupamaros, que faziam revoluções e que brigavam contra os regimes militares aqui da América Latina. Tanto é que o Mojica morreu com honras, um estadista, e que presidiu o Paraguai depois que ficou décadas preso. Então, nós ficamos muito honrados na época, porque era uma época em que o Brasil lutava contra a ditadura militar, ia para as ruas, até conseguirmos em 1984 aquele movimento grande das diretas já, e toda essa história que veio depois, que você muito bem sabe. Mas em Marília nós fazíamos história, e história que está registrada para o sempre. E Avamor Berlanga Barbosa, que está aí ainda entre nós, graças a Deus, e partiu agora o Armando Raineri e o Aldo Pedro Cornelian, e também mais novo aí o Ivan Negão. Tudo isso nós devemos registrar na história. E eu tive a grata satisfação, e jornalista tem uma facilidade, porque nós vivemos a história. Nós temos na cabeça, por que temos? Na consciência, e também os textos que fizemos, elaboramos e lembramos da história. Tanto é que nós temos a intenção até de, quem sabe um dia, deixar tudo isso. Parte já está na internet, parte já está escrito. Hoje essa coisa de deixar um livro, teria que ser uma enciclopédia, mas tem muita coisa boa contada. O Armando Raineri foi um dos primeiros presidentes da Comissão de Registros Históricos, que, aliás, Marília é uma cidade que tem uma vantagem grande, porque conseguiu entrevistar, através da Comissão de Registros Históricos, os pioneiros, conseguiu deixar registrados aí depoimentos daquelas pessoas que fundaram a cidade. Sou meio crítico a essa Comissão de Registros Históricos, porque se rendeu ao Abelardo Camarinha, a ética terva, desviou um pouco, não conta uma parte da história da mídia, não conta uma parte da história da perseguição. Os últimos 30 anos precisam ser recontados, mas um dia vai ser recontado. Mas a história da cidade de Marília está salva pela Câmara Municipal de Marília, pelas comissões, pela Comissão de Registro Histórico, pessoas que fizeram aqui a história, como Paulo Correia de Lara, que deixou, Anselmo Scarano, a professora Rosalina Tanuri, que faleceu também há um mês, e eu fiz aqui a mesma homenagem. Acredito que eu estou ficando velho. Não, eu estou com 63 anos e tive o privilégio de mostrar
para a sociedade em reportagens os últimos 45 anos. Olha, em 1982, na eleição eu já era jornalista e continuo aqui em 2025. E a gente tem essa facilidade, não que outras tantas pessoas, outros tantos jornalistas, outros tantos professores, outras tantas pessoas que estão aí não sejam capazes também. Mas hoje a homenagem vai para o Ivan Negão, que teve o seu nome imortalizado no bairro lá da Zona Norte, bairro de 800 casas, novo bairro de Marília, e pelo falecimento hoje do Armando Raineri e na semana passada pelo Aldo Pedro Conelian. 3 figuras grandiosas que contribuíram para com Marília.